E o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados nessa semana por tentativa de golpe de Estado. Mas antes dos condenados cumprirem suas penas, existe toda uma série de etapas a serem seguidas. Para entender melhor esses próximos passos, a gente recebe agora o advogado criminalista e constitucionalista Adib Abduni. Doutor Adib, bem-vindo ao Fast News, um prazer te receber. Uma boa tarde para você também, muito obrigado. Doutor Adib, a questão é saber agora os próximos passos. Quando poderá existir uma prisão de fato? Poderá existir uma prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está em prisão domiciliar? Há possibilidade de recurso? Qual a sua visão geral a respeito disso? Pois não. O que acontece, nós temos agora um julgamento que vai ter os questionamentos normais das defesas. As defesas vão ter a possibilidade agora dos recursos. Nós temos aí a possibilidade dos embargos infringentes por conta da decisão divergente do ministro Luiz Fux. Nós temos a possibilidade do agravo regimental para mandar para o plenário. Essa decisão ela pode ser revista pelo plenário, que aí são 11 ministros, não são só os da primeira turma. Então, há diversos recursos ainda possíveis que podem alterar essa decisão. Essa decisão não é final, é uma decisão ainda efêmera, porque ainda há recursos a serem propostos pelas defesas, né? Inclusive, alguns pontos eles vão optar até para, como reforço, o próprio voto do ministro Luiz Fux tem diversos pontos ali que atacam a decisão do relator. Doutor Adib, eu vou trazer para a nossa conversa o Luiz Augusto Durso, nosso comentarista dessa edição do Fast News. Ele vai te fazer a próxima pergunta. Olá, boa tarde. Boa tarde, doutor Adib. Boa tarde, prazer em recebê-lo. Doutor, o caminho que tem sido falado é que um caminho mais curto que poderia percorrer o ex-presidente Bolsonaro, porque o próprio Supremo teria julgado recentemente que para termos o voto no plenário precisaríamos de 2 divergências pela improcedência da ação, né, pela absolvição, o que não foi o caso. E aí só restaria realmente embargo de declaração e depois o possível trânsito em julgado ou os embargos nos embargos de declaração, mas não muito mais ou nada além disso para o ex-presidente. Diante de uma possibilidade desse caminho realmente ser mais curto e se decretar ali o trânsito em julgado e o início da execução, o doutor entende a possibilidade pelo réu ser idoso, né, principalmente o Bolsonaro, pelo estado de saúde, ele conseguir uma prisão domiciliar, ou isso estaria fora aí das possibilidades jurídicas que a gente pode imaginar para o Bolsonaro? Primeiramente, com relação aos recursos, né? A nossa Constituição e o próprio regimento interno do Supremo, ele diz que é a possibilidade deles entrarem com agravo regimental. O agravo regimental é justamente para submeter ao plenário. Somente nós temos aí uma divergência sobre competência, né? A competência constitucional. Então, nós temos aí um fato, né? Nós temos aí também outro fato que tem o crime de golpe de Estado e que absorve o outro crime, que é a tentativa de abolição do Estado. Então, nós temos aí alguns pontos da condenação que diverge da Constituição. Então, há alguns pontos a serem analisados, até porque, para ter uma decisão justa, entendo a necessidade de se passar pelo plenário com diversos outros casos envolvendo ex-presidente, como é o caso do ex-presidente Lula, que passou pelo plenário. Então, nós temos aí a necessidade de preservar a Constituição e não passar por cima das regras até da própria instituição, que é o regimento interno. Agora, com relação à prisão domiciliar, ela é possível, mesmo porque ele tem algumas doenças, né? Tem o problema da facada lá do passado, que ainda resultou em algumas com causas que deram alguns problemas de saúde. Então, isso é possível
que ele tenha uma prisão domiciliar, né, que responda com prisão domiciliar, mas isso até chegar nessa decisão, que eu acredito que ainda há um caminho a perseguir. Eu vejo que o Supremo não vai deixar de passar pelo plenário, porque se deixar de passar pelo plenário, com agravo regimental, que é o recurso adequado, nós estamos aí violando a Constituição. Então, entendo que é necessário os embargos de declaração, embargos infringentes, se for o caso, mas entendo mais ainda que o agravo regimental é o caminho para que se chegue ao plenário. Estou aqui com dois grandes criminalistas, o Durso e o doutor Adib. Só para a gente deixar claro para a nossa audiência, pelo que a gente tem entendido aí nos últimos dias, conversando com alguns colegas, de fato o que poderia levar ao plenário seria o agravo regimental, mas um agravo regimental sobre o cabimento ou não dos embargos infringentes, não é isso? Só para traduzir aqui para quem está nos acompanhando. A lei penal e a lei processual penal fala da possibilidade dos embargos infringentes em caso de decisão não unânime, né? Que tem alguma divergência, não é isso, professores? E aí o regimento fala do requisito numérico para o plenário de 4 votos, pelo menos, divergentes que absolvam para que haja a possibilidade dos embargos infringentes. Mas isso é para o plenário, 11 ministros. Quando o julgamento veio para a primeira turma, que são 5, fizeram uma regra de 3, aí se lá era 4, aqui tem que ser 2, né? Se lá era 4 de 11, aqui tem que ser 2 de 5. Mas é muito frágil, né, esse requisito numérico. Aí eles entrariam, recorreriam por meio dos embargos infringentes e a possibilidade seria o ministro relator negar. E ele negando, então, a defesa entraria com um agravo regimental sobre o cabimento ou não. E aí é que o plenário decidiria? É mais ou menos isso, o caminho todo? Ou tem algum equívoco no meio aí? Explica pra gente, professor Adib. Ele pode entrar com embargo infringente e já se discute a parte numérica. Eu entraria direto com agravo regimental para a decisão dele, que foi da turma, passar para o plenário. Então, há a possibilidade do agravo regimental e dos embargos infringentes, tendo que esse número estabelecido é inconstitucional. Se há divergência, isso qualquer tribunal, qualquer instância, porque nós estamos discutindo aí alguns fatos importantes. Nós estamos falando de uma condenação, que entendo ela uma condenação, uma dosimetria que poderiam, alguns crimes serem absorvidos por outros. Eu acredito que tem uma possibilidade da defesa arguir alguns pontos não totais do Luiz Fux, que é com relação ao excesso, algumas nulidades, atos preparatórios, não são atos que sejam comprovados esses atos preparatórios, né? Então seria a possibilidade de se discutir várias questões, mas nós temos que saber agora realmente qual que é a intenção. Se a intenção for preservar a Constituição, preservar a legislação, nós vamos aí ter a possibilidade da ampla defesa, de praticar total caminho para que chegue no julgamento justo. Perfeito. Quero agradecer demais aqui a participação do advogado criminalista e constitucionalista Adib Abduni. Doutor Adib, sempre um prazer te receber aqui na Jovem Pan. Eu que agradeço você, ao doutor Luiz Durso. Um grande abraço. Um abraço. Obrigado. Até a próxima.